Olá, tudo bem? Estou de volta aqui para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, o vídeo ele é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a assistir aqui no meu canal. O vídeo de hoje ele é um passo a passo completo de como vocês fazer peças maravilhosas como essas aqui. Chaveiros que estão super em alta, utilizando aí então os rosários, né? Os mini crucifixos aí, muito lindo, que vocês vão vender muito. E se você quer acompanhar o passo a passo, assiste aí o vídeo que você vai gostar muito desse vídeo aí, esse passo a passo maravilhoso. Lembrando que é uma ideia, é uma sugestão de coisas que você pode estar colocando dentro da resina, mas você pode usar a sua criatividade e fazer peças maravilhosas como essas aqui. Assiste aí agora. Então, aqui vamos dar início em nossa peça. Primeiramente, nós vamos estar utilizando aqui, então, uma balança de precisão. Nós vamos estar aqui com o nosso molde da letra B. Esse molde aqui, ele tem um detalhe mais arredondado. Vamos estar utilizando aqui, então, a resina da Razin, de baixa viscosidade, que ela é própria para chaveiro. A balancinha, então, de precisão. Um copinho descartável. Nós vamos colocar aqui, vamos zerar a tara. Em seguida, nós vamos acrescentar aqui o componente A. Do componente A, nós vamos colocar aqui, então, 20 gramas do componente A. Lembrando que essa resina que eu estou utilizando, então, ela é 100 para 50. Então, a cada 10 gramas do componente A, 5 gramas do componente B. Então, aqui nós vamos pesar bem certinho. São 20 gramas, então, do componente A. E em seguida a gente vai estar colocando aqui o componente B. Aqui ficou 20 gramas então, componente A, eu zero a tara e vou colocar aqui então o endurecedor, que é o componente B. Aqui nós vamos pesar então 10 gramas do componente B, perfeito? Sempre muito cuidado na hora de você estar colocando aqui o componente B, porque se você colocar a mais, você tem que estar colocando o proporcional do componente A, certo? Ó, vamos colocar com bastante cuidado. Ok. Passou 0,1 ali, vamos dizer assim, com um palitinho ali eu já consigo tirar, porque ela fica mais superficial. E ficou bem certinho. Claro que essa diferencinha ali, vamos dizer assim, não faria diferença na mistura, mas se for uma diferença maior, com certeza você tem que colocar o proporcional do componente A. Aqui vamos mexer bem, usando aqui então um palitinho de picolé ou uma espátula, você vai mexer bem por aproximadamente aí uns 3 minutinhos. Dá uma aceleradinha, né, para não ficar muito repetido. Vai mexer bem, com bastante cuidado. Olha só que transparência, quase nada de bolhas. Resina fantástica realmente para você estar trabalhando. Aqui eu vou colocar num outro copinho uma quantidade de resina, porque aqui, como eu vou trabalhar com glitter, o que sobrar aqui eu posso estar fazendo outra peça. Ó, aqui, agora eu vou acrescentar então o glitter, vou usar esse glow rosa chiclete, que você encontra lá no site da Rafik, rafik.com. Vou colocar aqui uma quantidadezinha bem generosa, vamos dizer assim, de glitter, que seja o suficiente para ficar preenchido toda a resina, que não fique tantas falhas, e vou mexer com bastante cuidado aqui para não dar tantas bolhas. Vou fazer aqui a mistura, mexer aqui, com o auxílio sempre de um palitinho, e a gente vai fazer então a aplicação. Olha que lindo que ficou, ele é um rosinha muito bonito, e lembrando que esse glitter é aquele glitter que brilha no escuro, né? Olha só que lindo que ele é. E a gente vai colocar aqui então uma camadinha bem fina, não vou colocar uma camada muito grossa, porque depois vem o acessóriozinho aqui. Só uma camadinha bem fininha, que preenche aí o fundo. E aqui a gente aguarda o tempo de secagem dessa camada aqui, pra gente colocar o rosário. Aqui, então, eu já tenho uma mistura de resina já pronta. Essa camada já está seco. E aqui a gente vai estar colocando, então,
o rosário, né? Um mini rosáriozinho aqui. Ó, vamos estar utilizando esse daqui. Eu vou mergulhar ele dentro da resina, eu vou colocar ele aqui dentro. Por que que eu faço isso? Porque, querendo ou não, as pérolazinhas, ela tem os buraquinhos. E eu preciso que entre resina por todos os buraquinhos e que não fique soltando as bolhas lá dentro quando estiver lá na peça em processo de secagem. Porque se nesse processo ficar soltando bolhas e a resina endurecer, ela pode ficar às vezes com alguma bolinha. Então, eu mergulho ela lá dentro para entrar resina por tudo. E depois eu vou posicionar ela aqui dentro do nosso moldezinho. Com o auxílio de um palitinho aqui, né, eu vou ajeitando ele. Se der uma melecadinha no seu molde, não tem problema, só aguarda o tempo de secagem dessa resina e depois remove ele antes da aplicação final. Ó, aqui ajeitar ele bem certinho, sempre cuidado também na primeira etapa, para não colocar demais, porque senão as bolinhas elas vão ficar para fora do seu molde. Ó, aqui, prontinho. E aqui aguardar daí o tempo de secagem. Eu vou colocar só um pouquinho de resina, só para ficar, cobrir, né, uma leve camadinha por toda a peça. E depois a gente aguarda aqui o tempo de secagem e vem depois com a camada final da nossa peça. Dou mais uma ajeitadinha aqui. E aqui então é aguardar o tempo de secagem dessa camada para aplicar a camada final. Aqui, então, a peça já está seca e a gente vai fazer aqui a aplicação da camada final. Aqui a resina já está prontinha, aqui misturado componente A e componente B, lembrando que estamos usando aqui a resina da Razin, de baixa viscosidade. Aqui eu fiz a mistura dos dois componentes já, mesmo processo como você acompanha no início, e a gente vai fazer a aplicação dessa camada, que seria a camada do dome, né, que é aquela camada de acabamento, onde você vai deixar aquele onduladinho para cima. Aqui eu vou colocando com bastante cuidado, preenchendo toda a peça. Ó, com bastante cuidadozinho, com o auxílio do palitinho, vamos espalhar por toda a peça, e você pode ver que ele tem aquele onduladinho da resina. E aqui é aguardar o tempo de secagem para a gente desmoldar e fixar o pino. Aqui então a peça já está seca, nós vamos fazer o desmoldamento da nossa peça. Ó, super fácil, não tem necessidade de você usar desmoldante, ela desgruda muito facinho. Olha só que linda que ficou essa peça. E aqui agora a gente vai fazer então a fixação do pino e da argolinha do chaveiro. Olha só que brilho fantástico dessa peça, olha a transparência. Muito linda. Com o auxílio então de uma parafusadeira e uma broquinha bem fininha, a gente vai fazer o furinho aqui para estar fixando então o pino. Ó, nós temos aqui o pino com o auxílio de um alicate. Eu vou passar um pouquinho de cola de artesanato, aquela T6000 da Tech Bond. E vou fazer a fixação. Por que que eu passo a cola? Porque com a cola, ela deixa um pouquinho mais limpinho ali a parte do buraquinho. Que quando você faz o furinho, ele fica esbranquiçado. Então, você utilizando essa cola, tem que ser essa cola que fique transparente, não a cola que fique esbranquiçada. Automaticamente ele vai limpar e vai ficar somente o detalhezinho do pino lá dentro. Você pode ver que ele não ficou marcado, não ficou esbranquiçado onde eu coloquei o pino, certo? E aqui a argolinha, com o auxílio de duas alicates, eu vou abrir o elozinho, encaixar ela aqui dentro e fecho novamente o fechozinho ali. Que deu uma desfocada na nossa câmera, mas é bem fácil esse processo. E aqui você pode ainda incrementar, né, a sua peça, colocando aí um tassel ou algum outro tipo de acessório. O tassel, ele fica super lindo, fica bem delicado. E olha que fantástica que ficou a nossa peça. Linda, né? Maravilhosa, olha só. E tá prontinha a nossa peça. I tried so hard and got so far, but in the end
então aqui o que você achou desse passo a passo maravilhoso, dessa peça incrível. Se você gostou da peça, comente aqui, deixe nos comentários aí o que você achou dessa peça maravilhosa. E lembrando que uma peça como essa, ela tem um custo muito baixo, né? Então uma peça como essa daqui, você vai estar gastando aí uma média de umas 8 gramas de resina para você estar fazendo uma peça como essa daqui. Claro que tem a questão dos acessórios, né, que você vai estar colocando, tem o glitter, né, o valor da resina, mas uma peça como essa você gasta tranquilamente aí uma média de uns R$6 para você estar fazendo. Isso contando com embalagem, tudo bonitinha, para deixar a peça prontinha para você entregar para o seu cliente. E lembrando que você pode vender uma peça como essa daqui na faixa de R$25, é isso mesmo. Então você tem uma lucratividade muito boa em cima dessas peças aqui, dos chaveiros, e claro que você pode ainda trabalhar um personalizado, né? Fazer peças diferenciadas, onde você vai colocar o nome do cliente, enfim, você vai estar usando a sua criatividade e, claro, as exigências aí do seu cliente. Mas você tem uma ótima lucratividade e você consegue vender peças como essa aqui todos os dias. Então, se você quer acompanhar mais vídeos como esse que você acabou de acompanhar aqui, ative o sininho, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, deixe o seu like aí, comente o que você achou desse vídeo maravilhoso, desse passo a passo maravilhoso, e eu espero você então no próximo vídeo.